Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui na igreja. Abra as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 9. Hoje nós estamos também aqui na igreja de São Silvano, estamos gravando a mensagem e a gente vai depois postar. E para a gente aqui, agora eu estou entendendo como é que funciona um cantor, né? Porque o cantor ele canta com um fone de ouvido. Em casa, quando a gente faz a mensagem, né, a gente já faz com fone, a gente já aprendeu, já entendeu como é que funciona, mas quando a gente está na rua, está fora de casa, a gente sente assim um pouquinho de diferença. O som muda um pouco para a gente aqui, para o retorno, mas a gente vai se adaptando. Então, irmãos, é uma alegria mais uma vez grande poder estar aqui com vocês. A mensagem de hoje tem a ver com um a misericórdia de Deus, o tema seria a misericórdia de Deus diante dos nossos erros e nossas dificuldades. Porque quando você lê Josué capítulo 9 e capítulo 10, é um texto muito bonito, é o contexto ali em que até o sol para, a lua para também. Só que nesse contexto aí foi fruto de, podemos dizer assim, de um erro de Josué. Um erro no sentido de que eles não buscaram ao Senhor quando eles fizeram um acordo. Então a mensagem de hoje tem a ver com a nossa vida. Será que muitas vezes a gente está fazendo como Josué? A gente está feliz com algumas coisas, né? Josué tinha vencido a cidade de Ai, tinha vencido Jericó, e nesse contexto aparece um outro povo, faz uma aliança, mente, mas a questão não é que o povo mentiu. A questão é que a Bíblia, eu vou ler aqui por vocês, né, o contexto aqui, que Josué não buscou ao Senhor. Aceitou o que o povo falou e fizeram um acordo, fizeram uma aliança. E depois viram que aquele povo que foi ali estava mentindo para eles. Nesse contexto aí, antes de lermos Josué capítulo 9, uma parte, no capítulo 8 diz assim, versos 33, 34 e 35. Todo Israel, com seus anciãos e seus príncipes e os seus juízes, estavam de um lado de um outro da arca, perante os levitas, né, que levavam a arca da aliança, tendo os estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu as palavras da lei, a bênção e maldição, segundo o que estava escrito no livro da lei. Esse livro da lei seria especificamente o livro de Deuteronômio. E palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara de Josué, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres, meninos e estrangeiros que andavam no meio deles. Quando a gente vê essa parte aqui, o que a gente entende aqui? A gente vê que Josué andava com o Senhor. E Josué, aqui é uma parte bonita, porque Josué estava diante do povo, diante dos dois montes, Ebal e Gerizim, e ele leu o livro da lei. Aqui se entende que, do jeito que ele estava, Josué, diante daquela multidão, ele não precisava berrar, e dava aquele eco, e o povo escutava. E depois disso, depois da vitória de Ai, depois da vitória de Jericó, Josué faz isso, lembra o povo as bênçãos e maldição. Ou seja, Josué estava andando em conformidade com a palavra do Senhor. Nesse contexto, acontece o capítulo 9. O capítulo 9, no verso 1, diz aliás, que todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do Mar Grande e do defronte do Líbano. Aí fala, né, o nome dos povos: Eteus, Amorreus, Cananeus, Fariseus, Heveus, Jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, aqueles povos começaram a perceber o seguinte: Josué destruiu Jericó, que era a maior de todas as cidades, depois destruiu a cidade de Ai. Agora, diante dos dois montes, aquele povo leu o livro de Deuteronômio, imagine aí, ler 30 e poucos capítulos,
Então, não demorou 10 minutos, demorou horas, porque lia, explicava, exortava. Nesse contexto, os outros povos das outras nações souberam. Imagine chegar na mente deles. Israel venceu e agora eles estão fazendo uma aliança com o Deus deles, com o Deus dele, para o Deus dele continuar dando o quê? A gente para o povo de Israel. Então vamos nos juntar para pelejar contra Israel. Nesse contexto, verso 3 diz assim: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo, mesma coisa, né, que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram panos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos consertados, e pés, sandálias velhas, remendadas, roupas velhas, ou seja, eles começaram a vestir coisas antigas, velhas, para dizer que eles estavam vindo de longe. Todos os outros povos se juntaram e falaram: nós vamos pelejar contra Josué. Mas teve um desses, Gibeão, os moradores de Gibeão, resolveram fazer diferente. Então eles se juntaram. E olha só, verso 7, verso 6. Eles foram ter com Josué, ou seja, eles foram até Josué, mas vestidos como se eles tivessem vindo de lugares muito distantes. Foram até Josué, no arraial, a Gilgal, e disseram eles aos homens de Israel: chegamos de uma terra muito distante, fazei, pois, aliança conosco. Olha só o que diz o verso 7. Os homens de Israel perguntaram: porventura, vocês não habitarem no nosso meio, como é que vamos fazer aliança com vocês? Verso 8 diz: então disseram a Josué: somos teus servos. Perguntou Josué: da onde vocês são? Da onde vocês vêm? Quem são vocês? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, pelo nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a fama de tudo quanto fez no Egito. E aí ele continua falando, né, no rei Jordão, o rei Seom, o rei Og, rei de Bassã. E aí no verso 11 diz assim: pelo que os nossos anciãos, os moradores da nossa terra, disseram: tomai convosco provisão e vá até eles, e dizei-lhes: somos seus servos, fazei uma aliança conosco. E aí eles disseram o seguinte: olha, nós tomamos pão quentinho das nossas casas, e agora eles já são velhos, secos, bolorentos, né? Com bolor. Os vinhos eram novos, e agora aonde estavam os vinhos já são velhos, costurados. Aí vem o verso 14. Então os israelitas tomaram a provisão, ou seja, analisaram o que eles trouxeram ali e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramentos. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos. Queridos, note, essa história de Josué pode ser uma história bem atual na nossa vida. Por quê? Porque Josué era um servo de Deus. Josué, ele estava ensinando o povo a andar com o Senhor. Renovaram a aliança, leram, né, o livro da lei, falaram que iam obedecer o livro da lei, mas aconteceu algo que normalmente não acontece. Um grupo de pessoas chegou elogiando o Deus de Israel, reconhecendo a grandeza do Deus de Israel, e queria se passar por ser servo deles. Isso não é comum. Percebe que muitas vezes no nosso dia a dia isso pode acontecer conosco. Pessoas podem chegar a nós, quererem ser os nossos amigos, quererem falar de Deus de Israel, mas não vou dizer que eles estão errados, mas o princípio de evocar o Deus verdadeiro estava errado. Provavelmente, se eles fossem, talvez eles pensaram que se eles fossem
com a cara e com a coragem de falar, sem inventar essa mentira, Josué não acreditasse e Josué mataria eles. Então eles preferiram enganar, usar desse jeito. Pegaram vinhos velhos, pegaram pão velho, roupas velhas, fizeram-se andar como se tivessem vindo de muito longe e falaram: olha, nós ouvimos o que vocês fizeram com o Egito, como vocês fizeram com os reis aqui de Bazã, antes do Jordão, como provavelmente eles também teriam ouvido o Jordão abrindo, né, e eles passarem pelo Jordão. Então nós vimos isso. E a gente, os anciãos, que eram os líderes, consultaram o povo e a gente viu que o melhor a fazer era fazer uma aliança com vocês. Até aí, tudo bem. O problema é o verso 14, porque eles acreditaram tanto na palavra dessas pessoas que de fato não pediram conselho do Senhor. E isso é algo que a gente precisa entender. Por mais que apareça alguém, por mais que alguém exalte o nome do Senhor na nossa frente, por mais que alguém queira servir ao Senhor, nós precisamos consultar sempre ao Senhor o que a gente tem que fazer. Porque o que eles estavam pedindo era para fazer uma aliança. E, obviamente, uma aliança com quem você não conhece é perigosa. E muitas vezes, o povo de Israel fracassava. A gente sabe que o povo de Israel não fracassou aqui, porque, de fato, o povo de Israel não estava em pecado. Mas note que a minha intenção com essa mensagem é mostrar que mesmo quando a gente está fazendo certo, que Josué estava fazendo certo, mesmo quando a gente está obedecendo a Deus, se a gente não vigiar em todos os momentos, pode ser que a gente faça alguma coisa sem consultar o Senhor. E se a gente fizer alguma coisa sem consultar ao Senhor, talvez a gente coloque o nome do Senhor em vão por alguma coisa. Talvez não no sentido de pecado, mas você fazer uma coisa que Deus não necessariamente falou. Porque a história diz aqui que ele fez paz com eles, Josué, verso 15, e fez uma aliança para lhes conservar a vida. Percebe que Deus tinha dito para Moisés que iria destruir tudo. Obviamente, pela história de Jonas lá em Nínive, a gente sabe que qualquer nação que receber a condenação e ela se arrepender, Deus vai destruir ou Deus vai salvar? Deus vai salvar. Deus destruiu Jericó, mas salvou Raabe. Porque Raabe fez o que Gideão fez. Só que ela não enganou os espias. Ela disse: olha, eu sei que o Deus de Israel entregou a nossa cidade nas mãos de vocês. Então, obviamente que a ordem era destruir tudo, mas se o povo tivesse vindo com humildade, pedindo: olha, a gente quer servir o mesmo Deus, a gente quer aprender a adorar o Deus de Israel. E esses homens, se Josué consultasse ao Senhor, Deus aceitaria, porque Deus não rejeitou esse povo, pelo contrário. A história conta no capítulo 10 que Deus até segurou o sol. A história que Josué pede para segurar o sol, justamente foi porque Josué foi guerrear para salvar a cidade de Gibeão. Porque as outras nações ficaram com raiva que Gibeão fez uma aliança com Israel, então eles foram atacar Gibeão. E aí, como Josué prometeu conservar a eles a vida, olha aí a enrascada que Josué, entre aspas, se meteu. Por quê? Porque olha só o que diz no verso 6 do capítulo 10. O verso 6 do capítulo 10 diz assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retire a tua mão dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Em vez de Israel ir para a peleja, Israel foi para defender alguém que, a princípio, Deus tinha dito para não fazer nada disso.
Mas note, o que eu quero enfatizar nisso aqui? Que muitas vezes nós nos metemos em algumas dificuldades achando que a gente está fazendo o nome do Senhor. E por não consultar ao Senhor, às vezes em algum negócio, às vezes a gente vai comprar alguma coisa, não, eu vou sair desse emprego e vou procurar outra coisa, não, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer aquilo. E às vezes não é o mal em si mesmo, como não foi o mal em si mesmo ali o pedido, né? Olha, nós ouvimos falar do Deus de vocês e a gente quer fazer uma aliança com vocês. Quantas vezes a gente ficaria feliz se alguém falasse para nós, olha, eu quero vir para a sua igreja, eu quero me tornar membro da sua igreja. A gente, não, então vamos estudar a Bíblia. Não, não, eu quero servir. Se possível, eu quero me batizar hoje. E às vezes poderíamos cair nessa mesma situação, porque não é comum um pedido desse. Não. Então, vamos sim, vamos participar, porque que bom que temos alguém. Só que a gente precisava consultar o Senhor. A gente precisa consultar o Senhor. Mas olha só como Deus é misericordioso. E é essa ênfase que eu quero deixar aqui com os irmãos. Verso 8. Disse o Senhor a Josué: Não temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles poderá lhes resistir. No original, quer dizer literalmente Deus dizendo para Josué: Nenhum homem vai ficar de pé. Olha só o que Deus disse. Josué, não vou dizer que ele errou, mas ele se equivocou. Né? A gente entende assim, entre um erro e equívoco, a gente acha que o equívoco foi um erro pequeno, né? Muitas vezes, no dia a dia. Não, não foi, mas não consultou o Senhor. Mas mesmo assim o Senhor apareceu para Josué e disse, não temas. Nenhum homem vai ficar de pé. E o que Josué fez? Olha só o que Josué fez no verso 9. Josué lhes sobreveio de repente. Essa expressão sobreveio de repente, Josué foi acelerado para destruir o povo. Ou seja, Josué confiou inteiramente na palavra do Senhor. Ele não temeu, como por exemplo Gideão. Gideão, quando Deus chamou Gideão, aí, ai meu Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, o Senhor é contigo. Aí quando, sabe, não, Senhor, então a lã molhada e o resto seco, me dá esse sinal. Aí o Senhor deu. Aí no outro dia inverteu de novo. Josué não teve receio, não teve medo, não hesitou. A Bíblia diz que Josué sobreveio de repente. Essa palavra de repente é literalmente surpreendente, repentinamente. Então Josué foi para tudo ou nada. Ele já sabia que Deus tinha dito que nenhum homem ficaria em pé. Então ele foi para tudo, né? Então nada estava nas mãos de Deus, ele foi para tudo. Imagine Josué com o seu povo diante de todos os reis. E todos os reis se juntaram. Mas ele foi. Ele sabia que ele tinha errado. Ele repreendeu o pessoal de Gideão. Se você for ler em casa depois da história, a Bíblia mostra que eles deixaram o pessoal de Gideão como rachadores de lenha e catadores de água, para sempre, como escravos. Porque eles mentiram. Mas o povo reclamou, mas eles falaram: nós não podemos fazer mal a eles, porque nós juramos em nome do Senhor. Olha. E às vezes a gente também usa o nome do Senhor e acaba prometendo alguma coisa em nome do Senhor, quando na verdade o Senhor não prometeu. Mas mesmo assim, Deus não os abandonou. Percebe, queridos? Existem coisas na nossa vida que às vezes a gente faz pensando em fazer o certo, mas Deus não nos abandona. E nesse contexto aqui, houve grande matança, grande matança. E nesse contexto, olha só o que eu quero ler com vocês, o verso 12, o verso 13, até o 15. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detém-se em... Qual o nome da cidade? Gibeão. Era a cidade por qual ele estava ali.
Não era para estar naquele contexto, era para ele ir destruindo cidade por cidade. Não foi assim? Ele destruiu Jericó, depois ele foi para a cidade de Ai, depois ele ia vir. As nações já tinham se juntado, a gente leu essa história, porque eles ouviram que Josué já tinha feito um novo pacto com o Senhor, só que veio talvez mais cedo do que era para vir, porque apareceu a cidade de Gibeão. E Josué agora ele teve que enfrentar agora o povo para defender mais um. Ou seja, se antes Josué lutava para vencer, agora Josué teria que lutar para salvar pessoas. O que numa guerra é diferente. Uma coisa é você carregar alguém, ou você carregar você mesmo que está machucado. Outra coisa é você ter que parar e voltar para carregar outro. Você se expõe mais. Você pode ser atingido. Então Josué ouviu o clamor e eles sabiam que se simplesmente, não, agora é com vocês. Eles usaram o nome do Senhor e eles não podiam fazer isso. E nessa hora que Josué foi, olha só o que diz o verso 11. O verso 11 diz assim: Sucedeu que, fugindo eles, o povo, né, os inimigos, diante de Israel, na descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Foram mais os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos pela espada dos filhos de Israel. Queridos, quem estava pelejando era Deus. Josué sabia disso, Josué não tinha medo. Ele falhou ali. Mas note que isso Deus não considerou como indigno. Porque quando Deus falou para Josué, Josué vai, não vai ficar nenhum homem em pé. Ele poderia dizer, se não vai ficar nenhum homem em pé, eu vou ficar aqui paradinho, e o Senhor não. A Bíblia diz que ele foi rápido, vamos atacar, não vamos dar tempo não, vamos atacar. E era sozinho contra a multidão inteira. E nessa multidão inteira, o que Deus fez? Fez cair do céu. Ora, note que eu falei que o contexto onde o povo estava entre duas montanhas, não foi isso? Eu falei no início? Estava entre duas montanhas e ele fez um pacto ali com o Senhor. E agora, nesse contexto de guerra, lógico, as pedras caíram. Talvez houve chuva mesmo de pedras, houve avalanche, porque a Bíblia faz questão de dizer que eram pedras grandes. E essa expressão pedras grandes, por favor, não é simplesmente pedras de nuvem, aquelas chuvas, sabe, de granizo mesmo que a gente fala. Mas é pedra mesmo. De repente, sorteu uma parte da montanha e a parte da montanha, as pedras mataram ali o povo. Porque o Senhor era com eles. E nesse contexto, era tanta gente, que o dia ficou pequeno. E no verso 12, Josué falou ao Senhor, em que o Senhor entregou nas mãos dos amorreus e disse na presença dos israelitas: Sol, segura em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. E a Bíblia diz que houve? Que o sol se deteve, a lua parou, até que o povo de Israel se vingou dos seus inimigos. E a Bíblia continua dizendo: não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. No meio do céu. No meio do céu é o quê? Meio-dia, 1 hora da tarde, porque por quase um dia inteiro. Não é meio-dia, sabe? Não é mais 6 horas. É um dia inteiro. E um dia inteiro, queridos, é 24 horas. O Senhor fez um milagre muito maior do que o povo passar pelo Mar Vermelho. Concorda comigo, queridos? Porque o Mar Vermelho é ali, só ali. Agora o Sol mexe em todo o sistema solar. Ou não mexe? Mexeu o Sol, mexeu a Lua, mexeu a Terra inteira para segurar o que Josué pediu. Então, note que, se mesmo quando nós cometermos falhas, Deus que conhece o nosso coração, se Ele vir que o nosso coração está sincero diante dele,
Sim, ele vai nos repreender, mas ele não vai nos abandonar. Ele vai conosco, ele vai pelejar conosco. E foi isso que aconteceu. Aí a Bíblia faz questão de dizer que, verso 14, não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo que o Senhor, sim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e voltou a Josué e a todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Eu termino essa parte dizendo o seguinte: parece assim, nesse ponto aqui, que o Senhor ouviu a voz de um homem, né? Porque, olha só o pedido de Josué: segura. Josué poderia ter dito: Senhor, termina logo o serviço. Poderia ou não poderia? Manda para a chuva. Eu acho que até se o sol parou, a lua parou, a terra deve ter parado, aí é que a montanha cedeu. Na minha cabeça. A Bíblia não está dizendo isso. Mas parou, a terra deve ter freado. Igual quando a gente está com alta velocidade, a terra gira, né? E para não poder andar, o sol parou tudo, aí a montanha caiu. Mas olha o que Josué falou. Essa intenção de segura é porque Josué estava dizendo assim: Senhor, segura o tempo para a gente continuar o quê? Lutando. Josué não fugiu da batalha. E Deus fez o quê? Deus segurou. Talvez o mais fácil era o anjo do Senhor passar ali, como fez no exército da Síria, e destruir tudo. Seria muito mais fácil. Por quê? Para os nossos olhos. Segurar o sol, segurar a lua, segurar a terra, naquele contexto, ou fazer com que a terra rode sem que. Eu sei, não dá nem para explicar. Mas Deus ouve os nossos clamores. Por isso, queridos, eu termino dizendo o seguinte: um dos maiores milagres que aconteceu na Bíblia aconteceu por causa de uma coisa que deveriam ter consultado ao Senhor e não consultaram. Mas o Senhor não virou o rosto. Nós podemos aprender com isso. Primeiro, para não errar como o povo de Israel. E segundo, para entender que mesmo que se errarmos e buscarmos ao Senhor como eles buscaram, o Senhor fará grandes maravilhas em nós e por nós. Sabe? O Senhor faz coisas que estão além do nosso alcance. A Bíblia diz que Deus era com Jacó. Aí o sogro de Jacó mudava, via que dava muitos animais pretinhos, ele ficava com os pretinhos e deixava os branquinhos para Jacó. Aí a Bíblia diz que começava a dar os branquinhos, aí o sogro mudava e pegava os branquinhos e deixava, aí depois os malhados, e assim vai. Aí a Bíblia diz que Jacó pegava as varetas, botava diante das vacas que iam parir, para olhar ali e dar os bezerros malhados. Aonde já se viu que um animal olhando para uns negócios vai dar bezerro? Não dá. Mas olha a mente do homem. E a Bíblia diz que Deus fazia o quê? Que dava. Tanto é que Jacó era riquíssimo. Ele saiu de Labão com muita coisa. Porque o Senhor foi com ele. Note que o Senhor nos abençoa nessas coisas que aparentemente é absurdas. Os irmãos tiverem ele mais sábio. Quer dizer, não, eu quero que agora nasça malhadinho. Então eu vou botar uns desenhos aqui malhados, as vaquinhas vão olhar e os animaizinhos vão sair tudo malhadinho. Pastor, isso não tem base nenhuma, pastor. Mas o Senhor era com Jacó. E aqui nessa história, o Senhor era com Josué. Que o Senhor possa ser comigo e com você. Que o Senhor nos dê a vitória também na nossa igreja. Não só a nossa igreja de São Silvano, mas nosso distrito. Que o Senhor também possa abençoar os irmãos. E essa mensagem, que depois vai ser colocada, né, na internet e as pessoas possam ouvir, possam entender que vale a pena ser fiel a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, fazer a oração final? Maravilhoso Pai, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela
saúde e por estas histórias que tem na Bíblia e que nos faz entender que o Senhor é infinitamente mais poderoso do que tudo aquilo que podemos ouvir ou imaginar. O Senhor segurou o céu, o Senhor segurou os astros celestiais a pedido de um homem. O Senhor poderia ter destruído de maneira diferente. O Senhor poderia ter derrotado ali de maneira muito mais rápida. Mas o Senhor quer mostrar que o Senhor luta as nossas batalhas. Por isso, nos ajude a buscar o Senhor. Nos ajude também, Senhor, a termos um coração sempre disposto a consultar ao Senhor. E mesmo quando pessoas procurarem a nós, de repente querendo servir ao Deus de Israel, mas usando a mentira, nos dê sabedoria para a gente enxergar isso e orientar estas que podem sim buscar o Deus de Israel sem precisar passar por mentiras ou enganos, como o povo de Gibeão fez. Há muitas pessoas aí fora, Senhor, que não conhecem a Ti. Por isso, nos ajude a representar a Ti diante dessas pessoas. Agora nos leve em segurança para as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.